Copertino, vamos falar agora da sua experiência internacional. Como foi essa experiência atuando, trabalhando no exterior? Fantástica, tive 2 anos na China, iniciei minha carreira como treinador na China, né, que é um país que eu devo muito, né, desde 2003 indo para aqueles lados, né, participei em todos os processos lá, como jogador de futebol, como auxiliar técnico e como treinador principal. Então foi um processo maravilhoso dentro da minha formação, né, fiz 2 temporadas no Zhejiang Yitan, uma equipe que fica ao sul da China, na Oni League, que é a 2ª divisão, seria a Série B do futebol chinês, né? E foi muito bacana, diferentes profissionais, características de jogadores totalmente diferentes da nossa, cultura, religião, enfim, muitas coisas que passou dentro da minha vida profissional que foi importante, que foi importante dentro do meu conhecimento global como treinador de futebol. O ano passado eu tive outra experiência como treinador de futebol no Banias, nos Emirados Árabes, né, participando do processo do Sub-23, né, não era a equipe principal, mas que também foi muito importante dentro da minha realidade. Né, eu optei em ir para lá porque eu achei uma grande oportunidade de estar desvairando uma outra situação. Eu já tinha trabalhado no mundo árabe, lá nos Emirados Árabes, com Alexandre Galo no Al Ain, que é uma equipe gigantesca lá, como auxiliar, e eu indo para o Banias, que é uma equipe média da 1ª divisão, eu, dentro do meu planejamento de carreira, poderia despertar o interesse de outras equipes, né? Mas aí houve o convite para vir trabalhar no Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, meu contrato estava terminando lá e eu optei em voltar para o futebol brasileiro. Então, dentro do processo internacional do treinador Maurício Copertino, avalio com muito positivo, foi muito bacana, diferentes países, diferentes processos de formação, jogadores totalmente diferentes, característica, jogo de futebol, e isso tudo eu acho que agrega muito em outros trabalhos futuros aí que possam vir pela frente. Tanto o chinês como o árabe, ele escuta o treinador brasileiro, porque quando busca um treinador brasileiro, ele está buscando um treinador de um país pentacampeão do mundo e que para eles sempre será uma referência. Eles escutam, eles respeitam os ensinamentos e o que fala, e o que pede, e o que orienta o treinador brasileiro? No meu caso, não tive problema nenhum, sabe, Acácio? Todos os clubes que eu fui, todos os processos, eu sempre fui muito respeitado. Todas as decisões técnicas do trabalho dentro do campo realmente eram cumpridas, tudo aquilo que eu pedia, enfim, não tive nenhum problema em relação a esse tipo de interferência do clube ou de algum profissional, algum diretor que de repente quisesse direcionar o meu trabalho. Nunca tive isso, né? E para mim foi muito importante, porque eu acho que quando as pessoas percebem que você tem capacidade, elas só olham, né? Elas não ficam querendo interferir. Porque é diferente quando você olha para um profissional e de repente você está interferindo porque você está vendo que as coisas não estão andando bem dentro do que você imaginava. E graças a Deus, dentro desses 3 anos que eu fiquei trabalhando em 2 equipes, em 2 países diferentes, fui sempre muito respeitado em relação a todos os processos. Nos Emirados, menos. Na China, muito mais pelo país continental que é. Tem um ponto fundamental que é a logística. E aí o treinador tem que colocar a sua opinião. Vamos com 2 dias de antecedência, qual a logística que vamos fazer para atravessar o país, como vamos fazer esse deslocamento, tem o TGV, o trem rápido lá na China, enfim, eles respeitam ou o diretor, não, essa parte de logística, eles conseguem respeitar, entender a necessidade do atleta, ou eles acham que pode chegar em cima da hora, enfim, como é que foi esse entendimento? Porque eu sempre escuto a questão logística que acaba interferindo no trabalho. Na China é totalmente adepto a esse tipo de situação. Eles gostam de viajar 2 dias antes, se tiver que ficar mais um... E a gente tem que ficar um dia depois, porque joga sempre lá na China, quando você joga, um exemplo, a equipe principal joga domingo. Na segunda-feira tem o jogo do Hadif, que seria a equipe sub-23, que jogam entre as mesmas equipes. E o treinador da equipe do head coach, ele tem que ficar para você ver o jogo.
Então eu ficava praticamente 4, 5 dias fora de casa, né? Lá eles respeitam muito esse processo. Como você disse, lá é um país continental e as viagens são muito longas, né? Apesar que tem os meios de transportes lá são maravilhosos, o trem-bala principalmente, mas não tem como você viajar um dia antes na China. Tem que ser 2 dias antes e você acaba ficando até 2 dias depois por essa questão do jogo do aspirante, do sub-23, entendeu? Então lá foi tranquilo. No Emirados Árabes é um país micro do tamanho do estado de Sergipe, que qualquer viagem ali, o máximo de viagem que você tem é 3 horas de ônibus. Então você às vezes consegue até viajar no mesmo dia, né, para jogar. Então são países diferentes, né, com dimensões diferentes, que facilita muito nesse entendimento de logística. Mas os dois países tranquilos em relação a isso. Para o treinador estrangeiro é importante e fundamental respeitar a cultura do país, principalmente no país muçulmano, no país árabe. Como era esse entendimento na hora da reza, porque mais importante do que o esporte é a cultura e a religião do país. Isso eles preservam muito, né? No mundo árabe, já fazem 3 equipes que eu trabalhei no mundo árabe e nunca tive problema. Uma como jogador, uma como auxiliar e uma como treinador também. Total entendimento por minha parte. O profissional que for para lá, ele tem que ter esse discernimento, né? Quando tem momento de reza no meio do treino, você tem que parar, respeitar esse tipo de situação, continuar o trabalho depois da reza. Quando tem alguma data comemorativa, que eles... o Ramadã, né? Eu ia te perguntar do Ramadã, que é da alimentação para o treino, como aqui. Então eu tive que mudar todo o processo do meu micro ciclo em relação a treinamentos, porque o atleta ele jejua durante o dia, né? Então ele começa a jejuar 5 horas da manhã, que é o horário da primeira reza, e ele vai até o final do dia. Ele não pode comer. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol. E o meu treino era às 19 horas. Então não tinha como o menino lá, o jogador, acabar o jejum dele 5h30, 6 horas, que agora começa... E você não dá um tempo para ele se alimentar e já logo em seguida você treinar. Eu tive que estender isso para começar meu treino às 10h30 da noite. Então esse entendimento o profissional tem que ter. Isso se estende para o país inteiro. E você vê o atleta definhando durante aquele mês, né? Porque ele ganha massa durante o ano inteiro, e aquele período, você vê o atleta realmente... Tem atletas que perdem 4, 5 quilos de massa magra. Então, é meio complicado se você for querer lutar contra esse sistema, né? E uma que a questão até cultural e religiosa não permite, né? Os sheiks vão interferir no teu trabalho, sim, se você, de repente, não se adaptar a esse tipo de situação. E o relacionamento com os treinadores? Na China, alguns anos atrás, no momento mais forte do futebol chinês, ali na primeira divisão, dos 16 clubes, 15 treinadores eram estrangeiros. 15 eram estrangeiros, sendo que 9 europeus. Na segunda divisão não tem essa estatística, mas como era o relacionamento dos técnicos estrangeiros, todos, tanto europeu como sul-americano, tanto nos Emirados como na China, entre vocês? Entre nós não existia muito relacionamento, né? Acho que cada um vive dentro do seu processo, principalmente quando você é de um país, o outro é de outro país, não tem muito esse intercâmbio. Eu não percebi isso em nenhum dos países que eu fui. O que eu percebi é que existe realmente uma interferência muito grande da UEFA nas federações desses países, com visitas anuais, com exposição do curso delas, sempre valorizando muito a carteirinha da UEFA em relação às licenças, né? Isso sim eu percebi. E a gente, como brasileiro, essa representatividade do futebol, principalmente aqui da Conmebol, indo lá, participando, explicando para os sheiks, indo na China, fez uma grande diferença. Por quê? As decisões foram tomadas em relação a tudo aquilo que eles absorveram. O chinês começou a ver que a Conmebol, que a UEFA indo lá, explicando, falando da licença,
do tipo de profissional que estava sendo construído, com organização, com uma série de coisas, o discurso é muito convincente. E nós, brasileiros e o sul-americano, não temos essa mesma representatividade, que no caso seria a Conmebol, não é nem a CBF, seria a Conmebol, instituição aqui da Sul-América. E eu senti muito isso aí dentro das decisões de contratar entre um europeu, de contratar um sul-americano. Não estou falando nem só do brasileiro, hein? Sim, sim. Estou falando em relação a continentes. Então isso daí foi uma situação que eu vi que fez muita diferença lá no futebol asiático, na China, porque eu vi esse número que você acabou de me passar, eu tenho certeza absoluta. Lógico que foi pelos trabalhos que o time do Hulk, que era o grande ganhador lá, junto com o time do Felipão, né? Que o Felipão era o único brasileiro que tinha lá e, pô, o Felipão elevou muito o nível dos treinadores lá, porque foi um grande campeão lá. 7 títulos no Evergrande, né? Mas os jogadores todos brasileiros. O Shanghai Chipa, que era acho que era um treinador iugoslavo. Os jogadores todos brasileiros. A grande maioria dos grandes clubes lá que faziam sucesso tinham um profissional europeu e jogadores brasileiros. Então, eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Essas visitas da UEFA em diferentes continentes, em diferentes países, fizeram uma grande diferença, que hoje você vê a discrepância que os portugueses, os espanhóis, os italianos dominando a grande maioria dos países que praticam futebol. A entidade fazendo propaganda do seu negócio ou da sua filosofia ou do seu método de trabalho. A UEFA faz isso muito bem e a Conmebol ainda não está no mesmo nível de propaganda, de divulgação, defendendo o sul-americano. Perfeitamente. Você vê só os argentinos tendo grande sucesso no futebol europeu. Mas por quê? Porque o futebol argentino tem uma grande curso? Não. Porque a grande maioria dos treinadores argentinos que foram jogar e fizeram carreira como jogadores na Europa, eles acabaram se formando lá na UEFA. E hoje eles participam de vários processos. O Simeone, no Atlético de Madrid, é um argentino que foi para lá, jogou durante muito tempo, se formou lá e ficou. Né? O Maurício Pochettino, outro argentino que foi para lá, foi para a Espanha, hoje tem uma reputação. Então acaba esse estereótipo de só o argentino. Não, porque os caras se formaram lá. E poucos treinadores brasileiros se formaram na Europa. Então isso é uma situação que eu vejo também. Né? Além do processo de informação que a UEFA fez, esse processo que existe e que acabam desmistificando um pouco o nosso curso, que é maravilhoso. Pelo menos quando eu fiz, agora eu não sei como é que tá, mas quando eu iniciei o curso na CBF, foi uma situação maravilhosa dentro da minha vida profissional. Depois de 500 anos, os portugueses descobriram o Brasil novamente. Como é que você vê essa quantidade de técnicos estrangeiros no Brasil, mas principalmente de técnicos portugueses? Eu acho que a escolha do treinador português, os clubes brasileiros perceberam que a língua é muito importante, né? Eu acho que isso daí facilita um pouco a introdução deles aqui, além da capacidade que eles de formação de treinador. Como eu te disse, Portugal, ele vem de uma escola aí de 45 anos de formação de treinador. E realmente o conhecimento que eles têm, principalmente da parte tática, é muito, muito acentuado. Você conversa com um português, ele é muito latente nessa situação de parte tática, né? Chegam a ser até metódicos em relação a isso, né? E conseguem vir para o Brasil. Eu acho que existem grandes profissionais que vieram para o Brasil, estão fazendo grandes trabalhos nos seus clubes, né? E os profissionais que são de outros países, a grande maioria, tirando agora o profissional do Fortaleza, que eu esqueci o nome, o Vojvoda, né? Que é um cara argentino que veio para cá e está fazendo um processo dentro daqueles do Renato Gaúcho que eu falei, de processo longo, eu esqueci dele, que já está indo para o seu 5ª temporada dentro do Fortaleza e está fazendo um grande trabalho. Mas eu acho que foram situações assim que eu vejo com muito bons olhos. Agora, que fez elevar até o nosso nível. Porque hoje, para você entrar nesse hall aí da Série A, você tem que ser forte, né?
tem que fazer grandes trabalhos para você se sustentar lá, porque realmente o nível de profissionais que existem na Série A do futebol brasileiro é muito forte, em todos os sentidos. Organização, os caras estão vindo com uma equipe muito grande de profissionais, que facilita, né? Coisa que o futebol brasileiro poldou muito dos profissionais treinadores brasileiros. Até o Scolari, o Vanderlei, eles conseguem levar no máximo 3 profissionais, né? E são os expoentes aí que eu estou falando. E os treinadores vêm de fora, estão vindo com 6, 7 profissionais. Então eu acho que eles abriram um outro leque, que hoje, se você tem uma capacidade de estar competindo no mercado, você também vai querer levar 6 profissionais também. Ah, mas esse cara vem para cá e quer trazer um... Pô, mas o profissional que quer fazer um grande trabalho dentro de qualquer clube, ele tem que se cercar das pessoas que ele confia, que na visão dele vão elevar, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então eu acho que isso daí está sendo também muito bacana em relação não só ao conhecimento, a demonstrar o trabalho que eles estão fazendo, o Abel fazendo um grande trabalho no Palmeiras, o Vojvoda fazendo um grande trabalho lá no Fortaleza, mas os outros ainda estão engatinhando também, né? Como nós, ainda não se solidificaram dentro do mercado aí, estão procurando seu espaço. Eu acho que isso daí é uma grande troca entre nós e nós temos que levar isso para o lado positivo e procurar também elevar o nosso sarrafo para um dia poder também estar nessa prateleira de cima, que é entre os 20 times aí da Série A. Tem um ponto que não é controlado pelo treinador brasileiro. Fazer um bom trabalho, isso faz parte da qualidade dele como profissional. Mas o ponto que não é controlado é a paciência do mercado. Quando eu falo do mercado, é torcedor, imprensa e dirigente. A paciência é diferente? Eu tenho sentido que sim, né? Uma pela multa contratual, que realmente faz uma diferença grande, né? Os profissionais europeus que vêm para cá, eles exigem uma multa grande e o clube acaba cedendo, né? Por essa colocação, coisas que poucos profissionais brasileiros têm, né? Eu acho que isso faz uma grande diferença na hora de uma decisão de mandar embora o profissional, né? E eu acho que são situações que a gente tem que aprender com isso também, né? Dentro do futebol brasileiro, nós estamos tendo uma mudança realmente em todos os sentidos, né? E a gente tem que ter essa percepção de entendimento do que está acontecendo. Falando você agora no futebol brasileiro como auxiliar técnico e como treinador, você trabalhou nas principais capitais, as 4 capitais principais do Brasil, mas além, você trabalhou também em Florianópolis, trabalhou em Recife. Existe também, como fora do país, culturas diferentes. Aqui no Brasil é diferente você trabalhar em Porto Alegre, para Minas, para Recife, São Paulo, Rio. Tem uma cultura particular? Características todas diferentes. Vivemos num país que é realmente um país continental, com diferentes características de jogador, com diferentes características de metodologia de trabalho, treinadores diferentes, cada um pensando em algum tipo de situação que favorece a região, né? No Sul você tem jogadores mais fortes, jogadores mais competitivos. No Nordeste são jogadores mais leves, rápidos, com o calor que faz lá, não tem como você ter uma equipe pesada. Então são situações, e a própria torcida, né? A torcida gosta desse tipo de jogador, Jacozinho, né? Clodoaldo, que foi um jogador importante dentro do futebol cearense, né? Cara... Então, aqui no futebol do Sudeste é uma outra competição, do Rio, jogadores mais técnicos, São Paulo, jogadores de competição, Minas Gerais, enfim, é uma miscigenação muito, muito grande, né? E eu acho que isso existe sim no Brasil, né? Nós estamos num país continental onde a gente tem que ter essa percepção também. Então, quando você vai para diferentes regiões, diferentes clubes, com DNAs diferentes, né? Alguns nem sabem qual é o seu próprio DNA, né? Você tem que chegar no clube e falar, pô, qual é a característica que vocês querem para a equipe de vocês? E você, às vezes, acaba não ouvindo esse tipo de resposta, né? Então, as pessoas que estão dentro do clube, às vezes, nem têm esse entendimento, né? E você tem que chegar e identificar isso rápido. Independente da característica do local, uma coisa todos os clubes querem e buscam, que é
ter uma revelação para chamar de seu, uma grande estrela que surge na sua base, é um jogador que de repente desponta, e para o treinador que tem esse olho clínico, para o treinador que faz esse trabalho, e você já fez esse trabalho na base, na seleção brasileira do 15 ao 20, deve ser prazeroso quando você consegue identificar, indicar, buscar, puxar para a parte de cima e esse jogador dar uma resposta positiva. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito importante esse ponto que você tocou, sabe, Acácio? Porque na seleção brasileira a gente não é o formador do atleta, a gente apenas potencializa dele ir lá e mostrar todo o talento dele. Quem forma os jogadores são os clubes, é o processo dos clubes. Quando você trabalha numa seleção, você só tem o trabalho de pincelar esses jogadores, lógico que também tem todo o teu know-how e teu olho clínico em relação a isso daí, mas que fique bem claro, os clubes cada vez mais com um processo de formação importante dentro deles, facilita muito o trabalho de quem está trabalhando na seleção brasileira. Agora, quando você fala, quando eu estava trabalhando em clubes, principalmente como auxiliar e agora no meu último trabalho também no Ferroviário, eu acho que isso daí é um processo que é fantástico dentro do Brasil. E as equipes que cada vez mais utilizarem o seu processo de formação nas suas equipes principais, junto com a organização e gestão profissional, mas eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Nós vamos ter vários Flamengos aí em relação à parte financeira, porque aqui no Brasil eu acho que é um dos poucos países do mundo que você consegue do nada você faz um trabalho de uma montagem de grupo, como o Flamengo fez, e vem um jogador especial ali e você vende ele por uma fortuna, né? Porque na Europa não existe isso. Como eu te disse, o futebol brasileiro ele é muito privilegiado em relação a brotar talentos, né? O Palmeiras está fazendo agora várias vendas, vários jogadores importantes que estão aparecendo aí. Então isso tudo eu acho que facilita, e nos meus trabalhos, principalmente junto com o Vanderlei, ficaram evidentes isso daí, né? Vasco da Gama, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, todas as equipes que nós fomos, nós revelamos grandes jogadores. Você pode citar alguns? Vasco da Gama, Thales Magno e o Peck, que foi vendido agora para os Estados Unidos. O Thales Magno também está na Liga Norte-Americana. 2 jogadores, quando nós chegamos lá, um era do Sub-17, que tinha acabado de subir para o Sub-20, e o outro era um jogador que ficava, de vez em quando era aproveitado, e nós subimos, o Vanderlei subiu, esses 2 jogadores. O Thales Magno, um talento fenômeno, né, de qualidade técnica, foi logo identificado no primeiro treino, e ficou conosco, estreou aqui contra o Palmeiras, foi para a Seleção Olímpica, participou de vários processos aí, foi vendido por uma boa quantidade de dólares, né? E depois o Matheus Peck continuou na equipe, foi vendido esse ano. No Cruzeiro, eu acho que o expoente maior é o Vitor Roque, né? Que nós chegamos lá e o Cruzeiro também estava quase caindo para a Série C, com grande dificuldade. Tinha o Marcelo Moreno, que era o centroavante da equipe, e não tinha um substituto para ele. E nós acabamos indo no Sub-17 e descobrindo o Vitor Roque, né? O Ricardo Rocha fazia parte da nossa comissão, o crédito também para ele, que ele estava nesse jogo, Vanderlei Luxemburgo, a gente, e nós pedimos, né, para o treinador do Sub-20 puxar aquele jogador que era do Sub-17 para jogar no Sub-20. E a gente ficou surpreso, né, porque era um grande jogador de grande potencial. E aí o Vanderlei, logo em seguida, ele puxou para o profissional e hoje é uma realidade, um jogador que né, fez 2 trabalhos aí e já está no Barcelona, para você ver a capacidade que o Brasil tem de poder tá revelando jogadores. Depois no Palmeiras, quando nós chegamos em 2020, o Palmeiras era um grande comprador de jogadores, estava com seu elenco com 33 jogadores, a grande maioria jogadores experientes, comprado por um bom valor, né? E foi colocado na mesa. O Anderson Barros também estava iniciando o seu processo no Palmeiras, que o Vanderlei teria que fazer esse processo de transição dos jogadores sub-20 para o profissional. E a gente subiu 8 jogadores, né? Integramos junto com a equipe do Palmeiras, jogadores ótimos de qualidade tecnicamente,
e começou o processo de reformulação do elenco do Palmeiras em 2020, com o Vanderlei, entre eles o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo, o Renan, o Veron, o Alanzinho, né? Jogou o Esteves, lateral esquerdo, muitos jogadores que nós puxamos e começou a desencadear todo esse processo que o Palmeiras vem fazendo com grande maestria já há quase 8 anos aí, ministrado pelo João Paulo e toda a sua diretoria, né? E agora culminando com o trabalho do Corinthians, né? Que também nós chegamos lá e estava bem difícil o trabalho, né? E o Vanderlei não teve medo de colocar o Wesley, o Moscardo, o Birubiru, né? O próprio Carlos Miguel era um jogador reserva do Cássio, e aí teve os jogos da Sul-Americana, que o Vanderlei começou a usar jogadores que não estavam sendo utilizados, porque os jogos do Campeonato Brasileiro Sul-Americano não dava tempo de recuperar. Aí nós lançamos o Carlos Miguel na equipe principal e ele começou a jogar no Sul-Americana, e ali deu para ver que o jogador era realmente um jogador especial, um grande substituto do Cássio. Então, eu acho que esses processos foram todos assim que um case de muito sucesso, onde a gente deixou, sem medo de falar aqui, fazendo uma conta bem rápida, quase R$1 bilhão nos clubes que nós passamos, né? E agora no final, já na minha carreira como treinador, no final que eu digo, né, o início, né, do meu trabalho no Ferroviário também, eu lancei alguns jogadores jovens lá, e a gente, é uma característica nossa, né, a casa, a gente tem esse tipo de preocupação, sim, porque nós estamos trabalhando no Brasil, onde existem os melhores jogadores do mundo, e a gente tem que estar atento a esse tipo de situação dentro dos clubes. É isso que eu ia te falar. No Ferroviário, mesmo sendo um clube da Série C, mas um clube grande do Ceará, são 3 grandes, Fortaleza, Ceará e o Ferroviário, você não se omite, você não fica com receio, você tentou e procurou e implantou a mesma filosofia, a metodologia, reduzindo a média de idade, buscando jogadores da base do Ferroviário. Afinal de contas, o Ceará sempre produziu grandes jogadores. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque mesmo sendo um time da Série C, você foi para colocar em prática suas ideias. Não só isso, né, Carlos, mas também o processo também de reestruturação dos departamentos do Ferroviário, que eram muito precários quando eu cheguei lá, né? E a gente praticamente tocou nesse assunto com a diretoria. Então, além do trabalho de revelar jogadores, de melhorar a equipe, de dar mais performance para a equipe, a gente melhorar as estruturas do clube, né? Que não tinha sala de musculação, era muito obsoleta, a parte nutricional, precisava de muitas situações lá para poder melhorar, parte de alimentação junto da cozinha lá, enfim, vários processos dentro do clube que fazem parte de uma formação, né, de jogador. Afinal de contas, o menino está em formação, então o alimento, a parte psicológica, a parte nutricional, fazem parte dessa situação. Para você ter um jogador importante no profissional, você precisa que esse jogador tenha condições físicas para poder chegar lá. E a gente conseguiu fazer isso dentro do processo, iniciar, né? Nós não conseguimos finalizar, mas iniciamos todo esse processo. As pessoas que nos acompanharam lá no dia a dia perceberam isso, a própria imprensa reconheceu esse tipo de situação, mas foi importante também. Eu cheguei com a média de idade lá de 33 para 34 anos, eu deixei a equipe com a média de 28, 29, né? E toda semana trazia jogadores da base. Então foram situações que, no meu entendimento, lógico, guardadas as devidas proporções em relação a Corinthians, a Palmeiras, né, ao Cruzeiro e ao Vasco, foram situações, um start importante dentro de uma equipe grande dentro do Ceará, mas que precisa de muita coisa ainda para poder conquistar situações de um exemplo, chegar na Série A. Então isso tudo eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte desse processo de idealizar ideias novas para o clube poder saber, vocês precisam melhorar, senão a gente não consegue fazer o que vocês estão querendo. Isso tudo dentro da meu entendimento é um ponto muito positivo, porque você só consegue produzir jogador se você melhorar as estruturas do clube. Senão é tudo papo furado, né? Quero revelar jogador, tá, mas e aí? O que você dá pro
para os profissionais que estão trabalhando, para poder evoluir aquele cara de 15 anos até ele chegar ali com 18 anos para poder você utilizar ele. Então, uma série de coisas que a gente participou e eu tenho muito orgulho de ter iniciado esse processo lá no Ferroviário. E o Ferroviário tem um exemplo na própria cidade, na capital cearense, com Fortaleza, que durante muito tempo ficou na Série C, batia na trave e não entendia por que não conseguia subir. E aí começou a se estruturar em casa, arrumar, antes mesmo da chegada do Rogério Ceni. Aí sim o Rogério Ceni implantou uma mudança profissional e a coisa funcionou bem. O Ferroviário tem esse exemplo em casa para poder fazer, porque não é um resultado que acontece no mesmo dia, no mesmo mês, no mês seguinte. É um processo de médio a longo prazo e precisa de um profissional qualificado com essa visão e que coloque isso em prática. E que foi você, vai ser um orgulho muito grande lá na frente quando você vê que o Ferroviário deu sequência ao processo que você iniciou com a sua visão, com a sua qualidade. Perfeito, exatamente isso daí, né? A única diferença é que lá no Fortaleza, o Marcelo, ele bancou a continuidade do Rogério Ceni, né? Então o Rogério teve muitos questionamentos dentro no início do trabalho dele lá. Só que aí ele permaneceu durante 3 anos, eu acho que foi 3 temporadas que o Rogério ficou lá e hoje o Fortaleza é uma grande realidade aí, né? Em 7 anos de trabalho, o Fortaleza só trocou uma vez de treinador, 2 vezes. Então isso daí mostra que, além de você melhorar as estruturas do clube, a continuidade é o caminho mais fidedigno para você poder ter sucesso nesse prazo que você disse, médio e longo prazo, para a gente poder estar evoluindo em todos os quesitos. Está se sustentando numa Série A, está revelando jogadores, está participando de competições internacionais e chegando nas finais, que eu tenho certeza que o Fortaleza hoje é uma grande realidade no Brasil inteiro, para disputar título do campeonato da Série A. Enfim, todo esse processo tem que ter um início. E eu acho que eu dei o início lá no Ferroviário. Agora, se vai ter continuidade ou não, aí vai depender dos profissionais que estão lá no comando do clube. O que depende de você está no caminho certo, satisfeito com o que você realizou até agora e com uma expectativa muito positiva de continuidade e de crescimento. Parabéns. Muito obrigado, é isso que eu espero, né? Dar continuidade à minha carreira de treinador de futebol, para os trabalhos futuros, né? E eu acho que no caminho que eu estou trilhando dentro da minha expectativa como treinador de futebol, eu acho que está dentro de um plano bem bacana, me preparei muito e estou muito otimista em relação ao meu futuro.